17 de junho de 2009. Projeto Memória, História Oral, uma parceria da Fundação Arquivo e Memória de Santos e a Unimonte. Meu nome é Cláudio Lorena e, em companhia do José Dionísio, historiador da FANS, estaremos entrevistando a doutora Sandra Mara Lisboa Nogueira. Boa tarde. Boa tarde. Doutora Sandra, o seu nome completo, data de nascimento, seu pai, sua mãe, o que eles faziam? Minha Sandra Mara Lisboa Nogueira, nasci em 14 de maio de 1950. Meu pai, comerciante, Nadir de Moura Nogueira Terra, e minha mãe, funcionária pública, Vani Lisboa Nogueira. Eles são aqui de Santos? Que lugar que são? A senhora? Meu pai, a família dele é do interior de São Paulo, Ribeirão Preto. Minha mãe de São José do Rio Preto. Somente nasci em Ribeirão Preto. Na época eles moravam em São Paulo. Depois, em 55, viemos para São Vicente. E de lá para cá, 54 anos, 55 anos que eu estou em São Vicente, de lá nunca saí. Ambos são falecidos. E meu pai faleceu em 2000 e minha mãe em 1977. Doutora Sandra, a senhora podia nos falar um pouco das suas lembranças de infância, como foi? Eu fui criada praticamente, não me lembro da época de São Paulo, bem pequenininha, né? Fui criada praticamente em São Vicente. E ali eu considero minha terra mesmo, me considero vicentina. Tive uma infância tranquila, estudei em colégio de freira ali no São Gabriel, o que antes chamava primário, agora é primário grau, né? Depois eu fui para o Martim Afonso e dei meus primeiros passos em movimentos assim, estudantis, fiz teatro com o professor Akira. Me casei muito nova, com 17 anos. Tive minha filha, logo me separei quando eu entrei na faculdade Católica de Santos. Ali, de fato, eu considero o início da minha vida, minha militância política, né? Ali foi uma escola de vida, uma escola política, escola de tudo. E entrei em 1970. E em 71, no segundo ano da faculdade. Antes de chegarmos na faculdade, gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais assim, então, já que a senhora está pulando assim, um pouco a fase da infância, a adolescência, como é que foi? Como é que era a cidade? Como que era essa região? Não sei se... São Vicente me lembro muito da Biquinha, da Ponte Pêncio, das andadas de bicicleta ali pela orla da praia. Foi uma infância tranquila, muitos amigos, sempre me relacionei muito bem assim com as pessoas, fiz vários amigos. Adolescência, comecei a namorar com 14 para 15 anos. Então, aquele que depois foi meu marido com 17. Mocidade, assim, por isso que eu falo que a minha vida mesmo começou depois da faculdade, que eu entrei com 19 anos, né? E... não sei, assim, nada, nenhum fato significativo. A senhora falou do Martim Afonso, né? O Martim Afonso sempre foi considerado, era o Canadá aqui em Santos. Era. E o Martim Afonso São Vicente considerado uma das melhores escolas. O que a senhora poderia falar assim, desse período do Martim Afonso? Alguma coisa assim? Olha, o teatro, me lembro, professor Akira, que dava aula de português e tinha um grupo de teatros que ele montou. O início de um movimento estudantil naquela época, 64, né?
Então foi meu primeiro contato assim, com o mundo político, com a vivência mais preocupada com a parte social, com a parte... Mas de forma ainda bem imatura, ainda inconsequente. Mas já foi o primeiro contato, vamos dizer assim, com o movimento estudantil, foi no Martim Afonso. Era muito rico, principalmente da parte cultural, né, e através do teatro. Então, esse grupo de teatro do Martim Afonso ele era bastante conhecido e famoso até, né? Vocês fizeram apresentação, você lembra de alguma peça que tenha encenado? Como que era a cultura em São Vicente, se havia? Chegamos a ensinar, assim, algumas peças. Me lembro de uma, não lembro o nome, foi até no antigo Leão de Ouro, que era um restaurante em frente ao mar, ali em frente à Baía de São Vicente. Então tinha a parte de cima, assim, onde eles abriam, né, para esse espaço cultural. Então nós fazíamos muita leitura de texto e chegamos a encenar algumas peças, não me lembro, coisa de 40 anos atrás. Não me lembro, assim, especificamente nenhuma peça, não. No caso de São Vicente, fora o grupo de teatro, você lembra, assim, de alguma outra alternativa nessa área da cultura que pudesse estar acontecendo? Olha... Nós sabemos que São Vicente sempre foi um pouco limitado nessa questão de cultura. Nós tínhamos um grupo também de músicos, um pessoalzinho que se intitulava Beatnik, na época dos Beatnik, e esse conjunto chamava Beatnik. Então, mas tocava, assim, festinha, né? E não tinha, assim, uma vida cultural muito intensa, dessa época, né? Dos 10 aos 14, 15 anos. E essas festinhas, que era outra característica da juventude desse período? Eram festinhas à tarde, né? Cada vez fazíamos na casa de um amigo, na base da Coca-Cola, e daí iniciamos, né? A Cuba Libre e o Hi-Fi, que era a Crush, na época era a Crush, o que hoje é, como é que é? Fanta, hoje é Fanta, na época chamava Crush. E a Coca-Cola, que é eterna, né? Então fazíamos, era matinês dançantes, onde tocava esse conjunto, o Beatnik. Deixa eu dar uma sequência. Nessa década de 60, nós sabemos que foi um período assim, de transformações também nessa área de cultura. Assim. Você faria alguma relação dessas mudanças que foram acontecendo com a sua juventude? Sim. Como eu disse, esse grupo Beatnik, né? Nós fazíamos tínhamos um compositor, né? Que tocava nessa bandinha e foi também o primeiro contato, assim, meio de consciência política na medida que fazíamos protestos, músicas de protesto contra a guerra do Vietnã. Então, talvez aí foi, né, agora que eu me lembrei, até agora eu estou pensando nisso, eu nunca parei para pensar, mas talvez tenha sido, assim, o nosso primeiro posicionamento político, de consciência política, né, ideológica e tal, um sentimento muito grande anti-americano, né, em razão anti-imperialista, em razão da guerra do Vietnã. Que torcíamos para os americanos serem derrotados, o que foram. Acabaram sendo. Entrando já no período aí da faculdade, o que a leva a ir para a faculdade de Direito? Sempre quis. Alguma leitura, alguma influência? Olha, sempre quis. Sempre quis. Mesmo na época do Martim Afonso, eu sempre falava para meus pais, vou ser advogada. Né? E, como disse,
a Faculdade Católica de Santos era não só uma faculdade de direito, era uma faculdade de formadores políticos. Tanto que a maioria, né, hoje, depois do Gato, Fabiano, o Lara, que foi meu professor do cursinho para o vestibular, o chamado Pezinho. Então eu tive aula com o Pezinho, o Lara, do cursinho de vestibular para entrar na faculdade. E é isso. Também tinha uma amiga que já estava na faculdade e às vezes ela me levava lá para como assistir aula e tal. E ela fazia parte do movimento estudantil já bem acirrado, que era duas correntes políticas ideológicas na faculdade. Uma através do PIA e a outra a UP. Obviamente eu entrei na UP, que era a União Progressista, que era vamos dizer, era partido, não é? Não era a disputa para o diretório, era uma disputa assim, como se fosse uma eleição municipal, né? Com campanhas, mas era um negócio violento mesmo na época, por causa dessa, bem claro, bem nítida, a divergência desses dois grupos, um de direita e outro de esquerda. Quem era do PIA se identificava com a direita, tem os liberais católicos, né? Como, por exemplo, o que é promotor, não sei se ele já se aposentou, o Jacó, Elias Jacó. O Elias Jacó, ele foi presidente do PIA, né? O Merrana, hoje meu amigo Merrana, mas, nossa, quase saímos no tapa lá no meio do pátio da faculdade. Foi também, o Merrana foi presidente do PIA. Como, por outro lado, Ricardo Trigueiros, o Júlio Toledo, né? Falecido Júlio Toledo, que foram os primeiros contatos que eu tive com a UP, né? E com o movimento estudantil organizado e com o Partido Comunista, no meu segundo ano da faculdade. Daí já entrei para que a gente chamava, né, base estudantil do PCB, isso em 72. Vamos voltar um pouquinho nesse período, assim, que antes de chegar em 62. A senhora está dizendo que já começa a ter uma formação, um entendimento da política. Uhum. E em 64 nós já tínhamos tido o golpe. Como é que a senhora foi vendo esses acontecimentos? Foram esses acontecimentos, tanto o golpe aqui, como eu estava falando, os protestos contra a guerra do Vietnã, contra o golpe de 64. Mas o golpe de 64 ainda não foi, na época eu tinha 14 anos, ainda não foi assim sentido, não é? Em toda a sua extensão. Porque o reflexo dele no cotidiano, na vida, na minha vida, não tinha alterado. Em 68, sim. Em 68, com o AI-5, com a morte de estudantes no Rio, né? E isto me revoltou. Quando eu entrei na faculdade, já estava posicionada contra o golpe militar, contra a ditadura, a partir de 68. Quando eu entrei em 70, eu já tinha um posicionamento. Tanto que eu entrei, procurei logo a UP, que era o partido de esquerda, e em seguida, que o pessoal primeiro, naquela época, o PCB, na clandestinidade, muitos foram presos, havia um temor no recrutamento, porque tinha medo, não sabia quem era. E eu já fui muito ansiosa para participar. No começo eles até estranharam, né? Ficaram ressabiados. Daí conversando, e na própria militância dentro da UP, acabaram por me convidar a participar da base do PCB. Outra coisa, o ano de 68, sabemos também que assim, foi um ano assim, que foi, em função
marcou toda uma geração. Uhum. Aqui na nossa região, Santos, São Vicente, houve uma repercussão para sentir o que foi 68? Ah, sim, lógico. Logo após o Tarquínio, a cassação, a falta de autonomia, né, que nós íamos para a rua gritar pela volta da autonomia de Santos. E Santos sempre foi considerada cidade vermelha, né, por causa do porto, por causa do movimento operário. E com prisões de sindicalista, Raul Soares, tudo isso, lógico que ajudou na formação de uma ideologia de esquerda. Então vamos voltar para a faculdade, depois a gente entra nessa parte da universidade um pouquinho mais. A sua atuação na UP, você participou de diretório? Diretório. Nós no início, quando eu entrei, a presidência estava na mão, o diretor estava na mão do Pia, né? 3 anos depois, a primeira eleição, daí conseguimos ganhar o diretório. Daí eu era da parte da imprensa. Eu que fazia o jornalzinho do diretório e tal. E fazíamos muitas palestras contra a pena de morte. Teve uma famosa que o Júlio Toledo, que foi o mediador, né, que era pela UP, chamamos o Erasmo Dias, completo, e para defender a pena de morte. E contra a pena de morte, o Marcos Ribeiro de Freitas, que era promotor do júri de Santos. E, bom, após essa palestra, o Júlio foi preso. O Erasmo não aguentou, como não podia prender o Marcos, mas foi intimado aí no Forte Itaipu. E agora o Júlio ficou detido. Então, essa era a nossa atividade, fazer política. A gente fazia política 24 horas por dia. Corríamos as outras faculdades, que as outras faculdades ainda não tinham uma expressão em termos de movimento estudantil. E a gente ia para chacoalhar, levar panfleto, sobre tudo, contra tudo. E as palestras que fazíamos, junto também solidária a todos os movimentos operários, né? Nós éramos muito ligados ao sindicato dos metalúrgicos. Tínhamos o Arnaldo Gonçalves, que foi presidente do sindicato, também fazia direito na época, né? E então o Gato, né, também foi meu contemporâneo da Faculdade de Direito. E tinha sido presidente do sindicato, depois vereador, junto com Marcelo Gato, o Nelson Fabiano, e depois deputado. E nós participamos da campanha dele para vereador, participamos da dobradinha Gato Fabiano, éramos do diretor, da coordenação da campanha deles, pela ala estudantil, né? E foi muito rica toda essa época. Fala da sua entrada no PCB, desse envolvimento, assim, que Santos, o nacionalmente falou, era considerada a cidade vermelha, por conta da quantidade de sindicatos. Uhum. Fala dessa efervescência do que era, né? A história dos sindicatos metalúrgicos e esse conjunto, né, que fazia com que Santos... Lógico, o Oswaldo Pacheco, né, tinha sido preso, e ele que era do Porto, né, que era líder portuário, e eu fui recrutada para a base estudantil, através do Milani, Marco Aurélio da Costa Milani, que
falecido também, né, recentemente, e o Horácio, a Sônia Morosetti, que ela já era do PCB nessa época, e o Li, Roberto Li, e outros. Fazíamos parte desta base estudantil. O que que nós fazíamos? Fazíamos na base a mesma coisa que fazíamos no diretório e no dia a dia, que era discutir, né, a realidade nacional, discutir estratégias de luta contra a ditadura de uma forma geral e em especial a luta pela autonomia de Santos. Enfim, o que nós fazíamos, nada havia de clandestino porque nos tinha um poço da clandestinidade. Porque o que nós discutíamos na base, muitas e muitas vezes, as nossas reuniões de base eram em bar. Então, era no porãozinho, era... um bar famoso, que agora me fugiu o nome, ali no Canal 3. E o que discutíamos nas reuniões de base clandestina era aquilo que podíamos discutir no diretório abertamente, porque discutíamos política, simplesmente política. Nunca éramos contra a luta armada, não que achávamos que eles estavam usando uma estratégia errada, né? Que não era a melhor estratégia, achávamos que era através do voto. Naquela época que se pregava o voto nulo à esquerda, uma ala da esquerda, né, principalmente a ala que chegada à luta armada, pregava o voto nulo, e nós achávamos que não, que era através do voto que nós iríamos avançar, ter o avanço para o socialismo, ter o avanço para a democracia, né, ter avanço para as liberdades civis, e éramos, acima de tudo, legalistas, né? Nunca tivemos uma simpatia pela violência, porque achávamos que a estratégia era errada. Não que condenássemos os companheiros que fizeram essa opção. Apenas achávamos que não era o melhor caminho para se atingir o mesmo fim que todos nós queríamos, que era a volta do Estado de Direito. Sobre essa época que Santos perdeu a autonomia, como que se desenvolveu essa luta, como as pessoas envolvidas, o seu envolvimento? Olha, fazíamos campanha aberta, né? Muitas e muitas reuniões no Sindicato dos Metalúrgicos, mais uma vez, o movimento estudantil com os sindicatos metalúrgicos, né? Eram passeatas, panfletagem, logicamente, de forma como o estudante faz mesmo, de forma meio desorganizada. Mas, enfim, tínhamos firmemente este propósito, da volta da autonomia, da volta do Estado de Direito, volta da democracia, eleições gerais e livres, e participávamos, votando, fazendo campanha para aqueles que nós acreditávamos que seria, vamos dizer, abre caminho, não é? Pelos seus posicionamentos, que era em Santos, eram representados pelo Marcelo Gato e pelo Nelson Fabiano, né? Então, tanto que quando eu me formei, eu e a Sônia Morosetti montamos um escritório e trabalhávamos junto com muitas causas com o Nelson Fabiano, né? E tínhamos, além da militância política, tínhamos amizade e um convívio social, um convívio, né, mais afetivo também. Tanto que quando nós duas fomos presas, né, isso em 75, tanto o Fabiano, em São Paulo, na Assembleia Legislativa, quanto o Gato, na Câmara Federal, fizeram um pronunciamento pela nossa libertação.
e isso custou a eles o mandato, que logo em seguida foram cassados. Foram cassados, e quem levou o dossiê para de cassação dos dois foi o Erasmo Dias. Então, a senhora está falando, assim, entrou nessa parte da sua história que fala da sua prisão. Como que se desenvolveu esse processo? A senhora obviamente já falou da sua atuação política, mas o que foi levando assim para que chegasse a esse ponto? Não, vamos dizer, a militância partidária clandestina estava limitada à atuação estudantil. E também, como eu disse, nós tínhamos como opção para abrir caminho para a democracia o voto, e através do voto também o exercício partidário legal. Nós estávamos formando o MDB Jovem, na época era MDB. Então, a juventude do MDB. E dentro da juventude do MDB estava a nossa militância política. E o MDB Jovem era tido pela ditadura como o celeiro ali do PCB, do MR8, né? Dos partidos clandestinos que se agasalhavam no MDB. Então, a parte jovem, né, estava construindo o MDB Jovem, que era a ala esquerda do então MDB. E, em razão, nós até achamos que, pelas perguntas que nos fizeram lá, nossa ligação com o Esmeraldo Tarquínio também, muitas reuniões no escritório dele, mas traçando uma trajetória de volta dele, né? Da volta dos direitos políticos dele, que haviam sido cassados e tal. Mas eles queriam, de fato, era pegar o Gato e o Fabiano. A mira deles era o Gato Fabiano. Então, todo o pessoal aqui de Santos, né, que tinha algum tipo de ligação, seja a parte do sindicato, né, a parte sindical, seja a parte dos estudantes, advogados, o Milani teve que fugir, o Júlio conseguiram fugir. Fugiram para a Bahia, ficaram 6 meses, 4 meses lá na Bahia. Depois da morte do Herzog e do Fiel Filho, que as coisas, né, caiu da Vila Melo, né, pelo assassinato deles, isto que saiu na imprensa, fora o assassinato de vários. Né? Nós tivemos um companheiro, amigo nosso, que militava com a gente na época, que foi morto e nunca foi reconhecido pela ditadura como tendo sido assassinado, que é o José Montenegro de Lima. Até hoje ele consta na lista dos desaparecidos. Né? E isto, obviamente, nos levou à prisão. De noite, eram umas 11 horas da noite, eu deitada com meu irmão, que era criança ainda, vendo televisão, 4 homens com metralhadora pularam pela minha janela da minha casa. E já me trataram como fosse a grande terrorista. Né? E isso, inclusive, apressou a morte da minha mãe, porque ela ficou... Minha mãe desmaiou a hora que viu aqueles homens me levarem de metralhadora. Né? E no carro, que era aquelas famosas C14 que eles usavam, estava a Sônia, presa também. Então, de lá, nos colocaram capuz e nos levaram para o DOI-CODE de São Paulo. Lá ficamos 12 dias. Estavam presos, na mesma época, o Davi Capistrano, né? O Herzog foi preso no dia... Quando o Herzog foi preso, 12 dias depois, foi que nos transferiram para o DOPS. Entendeu? E lá falavam abertamente que foi acidente de trabalho. Né? Então, quem não tinha grande desenvolvimento, a parte
a parte estudantil foi transferida para o DOPS. Estava a Dileia Marcum, que hoje está na cultura, né? Aquele processo foi o irmão do Lula, que era nosso companheiro do partido, o Frei Chico, né? Estava preso também. O processo teve 300 pessoas neste processo, né? Que ficou conhecido como o processo do PCB, né? Isso foi em outubro de 75. Daí fomos levados a julgamento em 76. Na prisão, eu já conhecia, mas conhecia, sim, contato político. Não tinha amizade pessoal e tal. Eu conheci o Cebola, Jaime Rodrigues Estrela, que foi meu marido depois, hoje falecido, né? E pai do meu filho, que é o José Pedro Nogueira Estrela. Então, depois nós vamos falar um pouquinho do Cebola, se a senhora se sentia assim à vontade. Lógico. Antes, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais desse período na prisão, a convivência, o tratamento. A prisão é uma loucura. Não, mas isso já tem tempo, né? Lá se vão 39, né? 39 anos. E não, aquilo lá é um horror, né? É algo assim que manchou para sempre as nossas Forças Armadas. É uma mácula, né, nas Forças Armadas. O Exército, a Marinha, a Aeronáutica, todos, de uma forma ou de outra, participaram. Posso falar do Exército, que fui presa pelo 2º Exército, né? Então, é uma coisa assim terrível você ver que oficiais, né, do nosso Exército se prestavam a tamanha baixeza, tamanha crueldade que não se faz nem com um animal, né? Era choque, era cadeira do dragão, que era uma cadeira de ferro, onde amarravam os fios, né, com eletrodos e a manivelinha para dar choque, né? E afogamentos, né, simulação de afogamentos e tal, algo assim indescritível que se possa fazer com quem ali, no nosso grupo todo, né, foi a ala mais intelectual e operária que foi presa, tinha um único crime de opinião. Nunca tinha pego nem canivete. Quer dizer, o máximo era pregar a queda daquela ditadura, ao fim daquele tipo de regime onde se tolerava, né, esse tipo de coisa contra um ser humano. Quer dizer, é inconcebível que uma instituição, né, se preste a tamanha violência, tamanho descaso com o ser humano simplesmente por ele pensar diferente. Sônia, quanto tempo vocês ficaram presos? Nós ficamos no DOI 12 dias e depois fiquei 2 dias. A Sônia continuou no DOPS. Eu saí 2 dias depois e saí também porque no DOI, quem foi presa comigo foi a sobrinha do Dávila Mello, que era o comandante. E o pai dela foi pedir, depois ficamos sabendo, foi pedir para ele, né, porque ela tinha um problema de coagulação, de qualquer problema sanguíneo, que eu não me lembro direito. E ele falou, não, se ela tiver que morrer, vai morrer. O pai dela teve um infarto. O pai dela teve um infarto, sabendo que a filha, com problema de saúde, nem os remédios deixaram chegar na mão dela. E então, dentro do DOI-CODE, não havia, vamos dizer, nenhum tipo de influência, né? Do DOPS é diferente, Polícia Civil, né? Então, quando só falava o seguinte, você tem que assinar o que nós escrevermos, quer ir para casa? Escreve, assina aqui, né? Senão ou então volta para lá, para o DOI. Então você assinava até que tinha matado a mãe, né? E eu tinha um tio que era coronel em Campinas,
Daí lá sim, no DOPS ele conseguiu passar roupa, né? E quando eu fui solta, 2 dias depois, só que eles mentiram, ou omitiram, não sei, a hora que eu sairia. Então, vamos dizer, falaram que eu ia sair no dia seguinte, né? E eu saí à noite. E o DOPS ali era do lado da rodoviária. Então, eu saí do DOPS, eu não conseguia me lembrar onde eu estava. Nem nada, simplesmente nada. Eu saí, fui caminhando em direção à rodoviária, mas não tinha expediente de pegar um telefone, de ligar para alguém, nada. Peguei e sentei num banco da rodoviária e fiquei olhando as pessoas passarem. Parecia assim que eu estava em outro mundo. Quando quem passou, estava passando por ali, me reconheceu e sabia que eu estava presa, daí veio correndo, me abraçou, foi o Taná Correia. Daí ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, acabei de sair da prisão, não sei o que eu vou fazer. Ele falou, não, vamos pegar um táxi e vou direto para tua casa. Daí ele me trouxe até em casa. Antes ainda de passar em casa, de ir para casa, lá no DOPS, daí tinha uma livraria aqui na Ana Costa, livraria Correia, do Correia. Ele me passou um bilhete, falou, entrega para minha mulher, para dizer que eu estou bem. Né? E daí levei e tal. Daí o Taná me levou lá para casa. Quando eu cheguei em casa, nossa, estavam todos em São Paulo. Só estava minha mãe. Meu pai tinha ido para São Paulo me esperar. Achando que eu ainda ia sair, que minha mãe ligou, né, para o advogado, porque ele ficava em contato. Meu advogado, que foi nomeado pela UAB, era o Iberê Bandeira de Mello, né, que nomeou o Iberê para ser nosso advogado, meu e da Sônia, e ele era amigo nosso também. Daí que ele contou que eu já estava em casa. Mas foi uma experiência terrível. Mas na prisão, teve um homem lá, né, um companheiro nosso, que chocou a todos. Pela forma, ele não tinha carne na sola do pé. Estava toda comida de ácido, que era o Cebola. O pé dele estava desse tamanho. Era um negócio bárbaro. Né? Ele foi violentamente torturado. Até o Pardal escreveu um livro sobre a história dele. E aquilo me chocou tanto, e eu querendo saber dele, porque eu sabia que ele tinha ligação, não só de amizade, como a política com o José Montenegro, e eu querendo saber notícias do José Montenegro. Daí ele falou para mim lá na prisão, eu acho que ele está morto. O que veio se confirmar depois que ele saiu. Me procurou, daí começamos a namorar e acabamos casando. Então, nós sabemos que o Cebola ele foi uma pessoa bastante importante e com certeza se ele estivesse conosco seríamos os entrevistados também, né? Se for possível, você só falasse um pouco dele, da militância dele, até para ficar um registro, né, dessa época, né? Então, o Cebola é de Santos, nasceu em Santos. Foi criado praticamente no cais. Ele tinha uma avó que era índia, né, e não se dava bem com a família, essa avó, né, porque ela vivia com aquelas roupas compridas e varria os cereais que caíam nos pátios, lá nos armazéns, e morava nas bocas. E ela tomava conta das crianças, dos filhos, das prostitutas. E o Cebola morou muito tempo com ela. Né? Ele tinha saído de casa, sempre foi muito indisciplinado e contra as regras pré-estabelecidas. E talvez por isso tinha muita afinidade com essa avó. Então ele praticamente foi criado no cais, né? Começou cedo no movimento estudantil, foi o primeiro presidente aqui de Santos,
não era diretório, como é que chamava? Centro de Estudantes. Ele foi o primeiro presidente, né? Aliás, foi o último presidente. Depois dele foi fechado o Centro dos Estudantes de Santos. Ele foi o último presidente. Daí ele fugiu, porque estava sendo procurado pelo DOPS, fugiu para São Paulo. E já tinha militância dentro do PCB, foi para fora do país, morou quase 2 anos fora, morou na União Soviética, foi para Cuba e mais de 60 países. Voltou, quando ele voltou, 2, 3 meses depois ele foi preso. Já estavam na captura dele, foi preso em São Paulo. Foi ele e esse José Montenegro que acabaram matando. Porque o Cebola tinha o único expediente que tinha era entrar com habeas corpus, sabendo que não ia dar resultado legal nenhum, mas era uma forma de legalizar a prisão. Quando a prisão, com testemunhas de quem tinha visto a prisão, que foi o caso do Cebola, que foi preso na casa do irmão dele, em São Paulo. Agora, o Montenegro não, ninguém viu a prisão. Daí, quando não via a prisão, para não ter problema de nenhum, eles levavam para uma tal de fazendinha, que era um aparelho paraestatal, onde mantido, financiado por grandes empresários, com a participação direta do DOI-CODE. Antes, Operação Bandeirante, depois DOI-CODE. E lá nessa fazendinha, poucos saíram vivos de lá. Poucos saíram vivos de lá. Sônia, e após a sua saída, como é que você chegando? Voltando. Então, eu, quando depois que tive, como todos tivemos, né, que recomeçar profissionalmente, de uma forma difícil, porque ainda estávamos sofrendo o processo. Nós somos legalmente processados pelo Segundo Exército, houve a denúncia, foi aceita a denúncia, né? E, em razão disso, eu fui interrogada em São Paulo, tinha audiências, né? Interrogatório até o julgamento. E foi um ano praticamente paralisado nessa... O Cebola estava preso, ele ficou 8 meses preso. Né? Ele não saiu direto do DOPS, não, ele ficou preso. E embora eu tivesse já separada há um bom tempo, né, não tinha feito a separação legal. E quando eu já tinha uma filha, de 1 ano e pouco, quando eu fui presa, ela nasceu em 74, quando eu pedi a separação, daí meu ex-marido entrou com um pedido de guarda dela, alegando a minha militância política, que eu colocaria ela em risco e tal, papapá. Então foi um período de muito sofrimento, né? Sofri o processo, a retomada profissional e ainda o processo judicial para manter a guarda da minha filha. E resolvemos daí partir para a briga total, fui morar com o Cebola e com a minha filha. No final, eu fiquei com ela, perdi minha mãe, que não aguentou passar, já tinha uma saúde meio debilitada, não aguentou passar prisão, briga judicial para guarda, julgamento, foi muito para ela. Então ela acabou falecendo. Daí fomos morar junto com meu pai, meu irmão, eu, minha filha e o Cebola. E continuamos na militância política, porque se eu, embora era uma entusiasta, né, quando eu tinha 18, 19 anos, mas aquele entusiasmo juvenil não tinha tanta consistência, né? Era mais entusiasmo do que
opção ideológica afirmada, a prisão me deu essa tomada de consciência, porque o inimigo ficou muito claro, a face do inimigo ficou muito clara. E se antes a ditadura era algo que a gente via no jornal, né? Ali ela entrou no sangue, na carne, na alma. E nunca tive tanta certeza que eu estava certa em combater aqueles monstros e tudo que ele representava. Então, voltei, continuamos na militância política, continuamos no PCB, com uma nova bandeira, né, que era a anistia. Daí organizamos com vários comitês de anistia, então, além da autonomia, além da, lógico, eleições gerais, direta, também a anistia política, né, para os presos políticos. E assim foi. Tive daí meu filho, eu tinha uma filha do primeiro casamento, daí tive meu filho com Cebola, né, que hoje é veterinário, está bem. E, lógico, retomei em 85 o Cebola, embora tenha retomado a vida dele, foi trabalhar na assessoria política do Moacir de Oliveira. Ele era muito ligado ao sindicato, dava assessoria aos sindicatos metalúrgicos, daí foi ser assessor político do Moacir de Oliveira. Mas ele sempre, depois da prisão, ele passou a ser um homem torturado. A tortura não acabou para ele. Não conseguia dormir direito, dormia 2, 3 horas por noite. E teve a saúde minada, tanto que ele morreu com 37 anos. De infarto. Então, lógico, sem medo de errar, eu tenho certeza que também ele foi assassinado pela ditadura. Dali, em 85, fui para Cubatão, para a Câmara de Cubatão, onde eu estou até hoje, trabalhando. Criei meus filhos, minha filha casou, é advogada também, trabalha com o terceiro setor, ela tem uma firma de consultoria, setor 3, ela trabalha prestando consultoria ao terceiro setor, para várias ONGs, OCIPs, e tem uma netinha, né, Ana Beatriz. E meu filho não, é solteiro ainda, mora comigo, e já se formou em veterinária, tem uma clínica veterinária, e ele foi o diferente da família. A senhora já foi concluindo, assim. Mas eu queria puxar um pouquinho, assim, ainda na sua saída, e porque na sua saída é um período onde está se desenvolvendo a luta pela anistia, né, a chegada dos presos políticos. Aqui em Santos, a luta pela autonomia está sendo bastante forte. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho disso. Como é que está sendo. Então, quem na época atuou mais diretamente, né, indo para Brasília, participando de todas as idas a Brasília pela luta pela autonomia, foi o Cebola. Nós fazíamos reuniões permanentes também no Sindicato Metalúrgico, né, e que estava muito envolvido, né, com a retomada da autonomia. A Thelma de Souza, como é o nome dela, que é falecida, teve um papel muito importante também na luta, agora eu esqueci o nome dela, na luta pela autonomia. Edmeia, é isso mesmo. Fizemos milhares de reuniões juntos, né? Tanto pela autonomia quanto pela anistia. E foi uma pena, nem Edmeia, nem o Cebola não viram as eleições diretas. E como foi essa conquista da autonomia?
lógico que ela veio dentro de um contexto, né, de redemocratização no país. Não foi um fato isolado, não é? Tanto a de Santos, como posterior a de Cubatão, quer dizer, pipocaram a volta das autonomias, né? Em razão do movimento político, né? ter mudado, as lutas sociais avançaram, né? O que antes era um restrito a um grupinho de esquerda, né? Ela se alastrou, tomou uma outra dimensão, onde qualquer cidadão de bem, comprometido, né, com a democracia, não podia conviver mais com a falta de autonomia, com a falta de eleições, com a falta de participação direta. Já não, o discurso, né, dos militares, dos golpistas, já não calava, já não, o milagre brasileiro já passou de milagre para farsa, né? Então, ela veio no bojo de toda essa luta de avanço da sociedade. Não foi um fato isolado, não foi. Lógico que foi fruto de uma conquista, mas de uma conquista geral do povo, da população, todos os segmentos sociais. Não foi desde o operário, o profissional liberal, o comerciante. Quer dizer, havia um comprometimento geral pela volta da autonomia, pela volta das liberdades democráticas. Então, Santos veio dentro desse momento. E os políticos mesmo, né? A Câmara de Vereadores, a Assembleia, a Câmara Federal, o Senado, quer dizer, já o MDB, né? Já como expoente dessa luta. E dentro da própria arena da época, dentro da própria arena, né? Embora um pessoal mais de direita, né, vamos dizer, mas tinha muitos liberais, enfim, havia um compromisso apartidário pela democracia. E esse compromisso, tanto pela totalidade do MDB, mas também por grande parte da arena, queria a retomada da autonomia de Santos. Então, assim, nas cidades, esse envolvimento, essa participação se fazia presente nas cidades, já que a senhora morava em São Vicente, depois militante em Santos, depois foi para Cubatão, havia um envolvimento assim? Cubatão, eu nunca tive uma participação assim política direta em Cubatão. Cubatão eu ia para trabalhar mesmo. Eu ia de manhã, voltava à tarde, já voltava, né? Mas a militância política ficou entre Santos e São Vicente. Afinal, aqui é uma região metropolitana, não dá para separar as coisas, né? Eu trabalhava, eu tive escritório, era em Santos, estudei em Santos, né? E não havia muito essa separação, não. Agora, o MDB jovem que nós estávamos organizando era em São Vicente. Era em São Vicente, tinha um grupo de Santos, né? O Betão fazia parte, né? Em São Vicente, quais eram? Você lembra das pessoas que participavam? Olha, na época, o prefeito era o Coiuíra, né? Que foi e é um grande democrata, um grande democrata. Então, ele deu total apoio a esta iniciativa, né? Ele era prefeito do MDB, mas deu total apoio a essa iniciativa do MDB jovem, nossos seminários, palestras, enfim, contamos com apoio de peso, que era o prefeito, né? Na época tinha o Gil, né? Hoje, Alfredinho Martins, que hoje é vereador em São Vicente, né? O Romualdo, que se não era presidente do PCB, depois da legalidade. Aliás, eu esqueci de falar um negócio. Quando o PCB veio para a legalidade, né?
Eu fui presidente do Diretório Municipal, em São Vicente do PCB. Então, fiquei nessa militância até o PCB ser herdado pelo PPS. Daí eu achei demais para minha cabeça e saí. Acabou minha militância partidária. Hoje, voto, lógico, né? Sempre fui a favor do voto, agora não iria exerço em toda a sua plenitude, né? E hoje voto nos candidatos do PT. Uma das grandes emoções da minha vida foi a vitória do Lula. Fui a primeira, né? Primeira eleição. Fui para Praça Independência e dancei e cantei até de manhã. Daí voltei aos meus 18 anos. Doutora Sandra, tem alguma coisa que a senhora gostaria de falar, que a senhora tenha... Não. Considerações finais. Então a senhora poderia fazer assim, as considerações finais, assim, sua fala final, antes de concluir essa... Eu estou feliz em dar esse depoimento, né? Eu me lembrei de coisas que eu não pensava há muito tempo. E foi como se passasse assim, um filme também na minha frente, né? Daquilo que fui, daquilo que eu pensava e continuo pensando, não talvez com aquele entusiasmo e a pureza de antes, que a gente fica um pouco cética e se decepciona com muitas coisas, né, que a gente acreditava, mas continuo, pelo menos, com a certeza que a democracia ainda é o melhor negócio, com todos os seus defeitos, com toda a sua vulnerabilidade, mas nada supera a democracia, o Estado de Direito, o respeito ao ser humano, ao pensamento, mesmo o contrário. Então, estou feliz por viver esse momento rico que hoje nós vivemos. E não é para esquecer o passado, não. É bom a gente lembrar do passado, até para que sempre nos protejamos de todas as formas, para que ele nunca seja o futuro, volte como futuro. Gostaríamos de agradecer em nome da Fundação e da Unimonte e damos por encerrado esse depoimento. Obrigado. Obrigada.